Então, pessoal, vamos lá, né? Dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar da parte 2 de indicadores econômicos e financeiros, certo? Na aula anterior nós começamos a falar desses indicadores, né? Falamos de indicadores de liquidez, falamos também de indicadores de endividamento e falamos de indicadores de atividade. Hoje o foco da aula vai ser os indicadores, né, de rentabilidade, certo? Então esse tipo de indicador, ele permite, né, que se avalie a capacidade da empresa de fazer frente às suas obrigações fixas. Porque se a empresa ela consegue se rentabilizar ao longo do tempo, ela consegue pagar aquelas obrigações que ela vai adquirindo também aí ao longo do tempo. Esses indicadores eles vão permitir aos analistas, ou seja, a vocês, avaliar o lucro da empresa em relação a um dado nível de vendas, nível de ativo, nível de investimento, né, dos proprietários. Porque nós vamos olhar um determinado parâmetro, por exemplo, né, nós vamos olhar o lucro da empresa em relação a vendas, né, quanto que a empresa está conseguindo converter de vendas em lucro. Esses indicadores, em última instância, eles têm por objetivo, avaliar os resultados oferidos pela empresa em relação a determinado parâmetro, que melhor revele as dimensões, né, dessa empresa, certo? E as principais bases de comparação que são adotadas aí dentro da análise de rentabilidade, né, são as proxies de ativo total, patrimônio líquido e receitas de venda, certo? Então vamos lá, o primeiro indicador que nós vamos analisar é a margem de lucro bruta, que em última instância mensura, né, objetivamente quanto a empresa ganha com a venda dos seus produtos. É o que diz o seguinte, olha, quando eu consigo pagar todos os meus custos, o que sobra é esse valor aqui que é a minha margem de lucro, tá? Então, quanto maior for essa margem de lucro, melhor será para a empresa, tá? Ou seja, essa margem de lucro, em última instância, ela vai medir o percentual remanescente daquela receita operacional líquida após a dedução dos custos de venda, né? Aí o que sobra é a margem de lucro bruto da empresa. Então, aqui está a representação dessa margem de lucro, né? Então, essa margem de lucro, na verdade, nós vamos pegar aqui receita de vendas, tudo que a gente oferiu com a venda das nossas mercadorias, menos os custos envolvidos com a venda dessas mercadorias, e vamos dividir pela receita, né? Quando eu pego a receita de vendas, retiro os custos da mercadoria, eu tenho um lucro bruto, tá? Então, pego o lucro bruto, que vai estar lá na nossa DRE, e divido pela receita de vendas, que também está lá na DRE, tá? E aí, quando nós fazemos essa divisão, o que nós encontramos ali como resultado é a margem de lucro bruta, que é aquilo que sobra para a empresa depois que ela arca com as despesas envolvidas, né, aí com a comercialização das mercadorias. Então, ela mede, né, aí de forma mais objetiva, ela vai medir a porcentagem de cada real de venda que resta após, né, retirar os custos, né, dos bens vendidos aí pela empresa, certo? Tá? Além da margem de lucro bruto, nós temos também a margem de lucro operacional, que a diferença aqui está a proxy que nós utilizamos. Enquanto aqui nós estamos olhando lucro bruto em relação a receitas de vendas, nessa segunda parte aqui, na margem de lucro operacional, nós já estamos olhando o lucro operacional, certo? Depois que nós deduzimos as despesas operacionais, tá? E aí nós vamos olhar a relação do que sobra do lucro operacional em relação a tudo que a empresa vende em termos de receita. E essa margem de lucro operacional, na verdade, ela mostra o lucro puro obtido sobre cada real de venda. Então, cada real que a empresa converte em vendas, o que isso retorna de lucro operacional para essa empresa? Lucro operacional, em última instância, gente, é aquele lucro que efetivamente vai para a empresa, né? Porque é o lucro depois que deduzimos todos os custos e despesas envolvidas com a parte operacional da empresa. Então, esse lucro, essa margem, ela é preferível que seja o mais elevada possível, certo?
Outro indicador aqui interessante, o indicador de rentabilidade, que é o indicador a margem de lucro líquido. Agora, do lucro operacional, nós vamos deduzir, né, todos os custos e despesas e vamos deduzir também juros, impostos e dividendos de ações preferenciais. Então, o que vai sobrar é o nosso lucro líquido. E esse lucro líquido nós vamos pegar e fazer, né, uma razão com relação àquilo que é receita de vendas. Então, em última instância, aqui o que ele vai definir para a gente quanto das receitas a empresa está conseguindo converter em lucro líquido. Em tese, aquele lucro que seria redistribuído entre os acionistas. Tá? A margem de lucro líquido é a medida frequentemente associada ao sucesso de empresa em relação ao lucro obtido com as vendas, certo? Então, veja, nós começamos com mais de lucro bruta, mais de lucro operacional e agora mais de lucro líquida. São só partes, né, resultados ali da nossa DRE, tá? Então, com base nesse resultado aqui, ó, nós já podemos calcular um outro indicador, é o lucro por ação, tá? É como se nós pegássemos aquele lucro, esse lucro que sobrou, né, esse lucro líquido, e dividíssemos, né, pelo número de ações ordinárias em circulação. Vamos pensar aqui um exemplo Ambev, que é o que nós estamos trabalhando. Então, suponhamos que a Ambev tem aí 1.000 ações, certo? E vamos supor que a Ambev teve aí também, em termos de lucro líquido, lucro por acionista, né, para os acionistas, vamos dizer que ela tenha 2.000. Então, o que é que nós vamos fazer? Pegar os 2.000 de lucro, que foi o resultado do exercício, vamos dividir por esse número de ações ordinárias. 1.000 ações. Então, 2.000 dividido por 1.000 vai dar R$2, né? Ou seja, dá R$2 aí por ação, certo? Esse índice ele ilustra o benefício ou lucro oferido para cada ação emitida pela empresa. Ou seja, do total de lucro líquido, após deduzir o imposto de renda obtido em determinado período, quanto compete a cada ação. Se nós pegássemos aquele lucro e repartisse por todos os acionistas, quanto cada acionista ganharia? R$2, no nosso exemplo, certo? Mas aí, em última instância, é o lucro por ação, tá? Aí tem um outro indicador aqui, gente, que é o indicador índice preço por lucro, ou PL, tá? Que vai medir, esse é um quociente bastante tradicional para pessoas que gostam de analisar aí o mercado de ações. Não sei vocês, mas hoje eu também faço alguns investimentos em ações e eu até estou pensando, de repente, ver se a gente consegue, né, aí a depender do andar do nosso curso, se a gente consegue fazer um mini curso para vocês de como operar no mercado financeiro. E aí vocês vão ver que esses indicadores que nós estamos analisando, desde a aula anterior, são indicadores essenciais para você entender, né, quando você vai fazer um investimento em uma ação, um tipo de análise que existe é a análise fundamentalista. É você olhar uma empresa a partir dos seus fundamentos, ou seja, desses indicadores que nós estamos estudando, né? E a partir desses indicadores, nós tomarmos uma decisão se aquela empresa ela é sólida ou se aquela empresa ela não é sólida, certo? Então, esses indicadores são fantásticos para você fazer esse tipo de análise, tá? Então, o PL, né, ele é muito utilizado aí por nós investidores, tá? E ele calcula, na verdade, uma relação entre o preço da aquisição de uma ação, certo? E o lucro unitário por ação. Esse lucro unitário por ação nós calculamos aqui no slide anterior. É quando nós pegamos aquele lucro líquido de imposto, o resultado do exercício, dividimos pelo número de ações disponíveis no mercado, certo? Nós temos o lucro por ação. Aí nós vamos pegar o preço da ação no mercado hoje. Suponha que o preço da ação da Ambev hoje seja R$15, certo? Então, quando nós pegamos o preço da ação de R$15, dividimos pelo lucro da ação, que no nosso exemplo deu 2, né? 15 dividido por 2 vai dar 7,50, tá?
7,5. Então, esse valor de 7,5 mostra quanto nós investidores, né, estaríamos dispostos aí a pagar por unidade monetária do lucro da empresa. Ou seja, para que a empresa ela tenha uma unidade monetária, o investidor está disposto a pagar até R$ 7,50, certo? Teoricamente, tá? Teoricamente, no mundo dos investimentos, né, esse indicador ele vai medir o número de anos, né, que levaria para você reaver aquele valor que foi investido. Ou seja, nós fizemos a conta aqui, deu 7,5, certo? Então levaria 7 anos e 5 meses, não, vamos dizer assim, 7 anos e meio, certo? Para o investidor recuperar aqueles R$ 15 que ele fez de investimento numa ação da Ambev, certo? Então ele mede o tempo que leva para você reaver aquele investimento que você fez, certo? Existem algumas limitações nesse indicador e quando você vai analisar uma empresa para fazer investimento nela, você tem que se atentar também para isso, certo? A primeira limitação é que é um valor estático. Eu estou olhando para o período específico, tá? Eu vou hoje pegar lá a demonstração de resultado de exercício da Ambev, vou hoje no mercado e olho o preço da ação e faço a conta. Esse número está me dizendo uma relação hoje, certo? Mas se eu for analisar que leva 7 anos e meio para eu recuperar aquele meu capital, a cada ano, a cada exercício, aquele lucro pode ter mudado e com certeza o preço da ação mudou também. Então, existe essa limitação ao analisar esse dado, certo? Então, levaria 7 anos e meio, teoricamente, porque na prática existe uma limitação nesse indicador. E, por outro lado, quanto menor for esse indicador, melhor será, certo? Por quê? Porque eu enquanto investidor, estou mais preocupado em reaver o meu investimento no menor prazo de tempo possível, certo? Um outro indicador, gente, muito utilizado é o índice de valor de mercado sobre o valor patrimonial da empresa, que ele vai fornecer uma avaliação de como nós investidores encaramos o desempenho da empresa, né? Relacionando o valor das ações da empresa com o seu valor patrimonial, né? Ou valor contábil em forma pura. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar o patrimônio líquido da empresa e dividir primeiro pelo número de ações, certo? Aí o que é que eu vou encontrar aqui? O valor patrimonial por ação ordinária, certo? Então, em última instância, primeiro eu preciso calcular o valor patrimonial e o índice de preço é o preço da ação no mercado. É muito simples. Então, o que é que nós precisamos aqui? Patrimônio líquido. Está lá no nosso balanço patrimonial. Pegamos aquele patrimônio líquido, dividimos ele pelo número de ações, vamos saber qual o valor patrimonial por ação, certo? Nós vamos no mercado financeiro e descobrimos qual o valor da ação naquele momento, dividimos esse preço da ação pelo valor patrimonial. Nós vamos encontrar o quê? O índice valor de mercado sobre valor patrimonial, tá? E aí, aqui eu fiz um exemplo, tá? Já seguindo aquelas orientações que nós conversamos. Como é que eu calculo esse índice de valor de mercado sobre valor patrimonial? Muito simples. Suponha, né, que a ação de uma empresa, da Ambev, por exemplo, esteja sendo negociada hoje no mercado secundário a R$30. Chega lá no mercado hoje, quer comprar uma ação da Ambev, custa R$30, certo? E o valor patrimonial já foi feita a conta. Olhamos no balanço patrimonial o valor do patrimônio líquido e dividimos pelo número de ações disponíveis da Ambev, certo? Quando nós fizemos essa conta, chegamos ao resultado de que o valor patrimonial por ação seja R$40. Então, qual é a conta que nós precisamos fazer? Se eu sei que eu preciso do preço de mercado, ou seja, qual é o preço da ação? R$30. Qual o valor contábil
por ação ordinária, R$ 40. Então é muito simples, é 30 dividido por 40, que vai dar aproximadamente 75. E o que é que esse resultado quer dizer? Tá? Esse resultado quer dizer o seguinte: essa ação está sendo negociada com desconto patrimonial na ordem de 25%. Então existe espaço para essa ação se valorizar, ou seja, do dinheiro que você está investindo hoje, existe um espaço aí, um gap, de aproximadamente 25% para ela se valorizar, certo? Então, assim, veja que esse é um indicador extremamente interessante, porque uma ação, se você fizer essa conta aqui, for no mercado, fizer essa conta e olhar que existe esse gap, obviamente que essa é uma ação preferível para você fazer aí, né, um investimento, certo? Porque o potencial de rentabilidade dela é grande, tá? Gente, eu vou parar por aqui, certo? Para a aula não se estender muito, não ficar muito cansativo para vocês. E na próxima aula nós daremos continuidade, falando aí sobre retorno sobre o ativo total, tá? Aí tem mais algumas coisas interessantes que também a gente vai sempre fazer essa associação com o mercado financeiro, trazendo alguns conceitos mais aplicáveis aí para vocês, tá bom? Então, na próxima aula nós continuamos aí de onde nós paramos agora, certo?